Fala aí, meu amigo ligado no Toque Possa, chegando nesta sexta-feira para fechar a semana aqui falando de NFL. Olha só que semana especial, hein? 4 vídeos aqui no Toque Possa durante a off-season, mas era importante a gente vir aqui porque tem polêmica, tem nova regra que, olha, a gente vai discutir bastante. Então, deixa aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. E é claro, se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem grupo no Telegram, estamos batendo papo lá falando de futebol americano o tempo todo, definindo pautas, inclusive, aqui do canal. Também você concorre a prêmios, tem camisa da Fanatic Sport Nation. Uma vez por mês eu sorteio uma camisa da Fanatic. Não conhece a Fanatic ainda? Aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Tem também sorteio com 150 membros. Vou sortear mais uma jersey, uma segunda jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Com 175, vou sortear mais uma bola de futebol americano, uma réplica da The Duke. Então, faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa então. Vai, roda a vinheta. Vamos começar aqui fazendo um convite para você que não assistiu ainda o bate-papo que eu tive com o Ari Aguiar. Tá espetacular, tá sensacional. Aqui em cima tem o link para você conferir, já tá aparecendo aqui na telinha também. Ó, tá legal demais. O Ari é um cara, gente boa, muito gente boa mesmo. O papo fluiu muito bem e poderia ter rolado mais uma hora de conversa facilmente. Convido você a conferir esse bate-papo se você não conferiu ainda. Vamos começar aqui com algumas notícias dos OTAs, né? Quase todos os times realizaram OTAs, os treinamentos, as atividades organizadas são voluntárias neste momento. Tem um monte de regrinha aqui, tem muita notícia. Os Bengals foram os únicos times, o único time a não treinar nos últimos dias. A franquia vem abordando uma forma diferente essa off-season, né? Ela está fazendo um planejamento diferente. Eles vão usar só 6 das 16 possibilidades de treinamentos, né? São 16 datas que você vai espalhando aí, você monta o seu calendário, eles vão usar só 6, estão agindo de uma forma diferente antes de chegar ao camp lá em julho, que aí é obrigatório, é para valer, né? Mas tá diferente os Bengals. Os Patriots, por outro lado, foram punidos por conta, perderam 2 atividades programadas, segundo o repórter Mike Race da ESPN. Isso aconteceu porque o time teve uma programação de treinadores aí que fez os jogadores ficarem mais tempo do que era o combinado, né? O combinado da NFLPA são de 4 horas de atividades dentro das instalações do time nesse período, né? Cada atividade 4 horas. E os Patriots teriam quebrado isso daqui, né? Segundo o Mike Race, o Bill Belichick ainda foi multado em $50 mil. A NFLPA registrou a reclamação lá no comecinho de maio, dia 4 de maio. Os jogadores teriam sido convidados para uma série de eventos que seriam ali workshops, né, realizados entre dia 1, 2 e 4 de maio e extrapolavam essas 4 horas. Os Patriots alegaram ainda que não era obrigatório, que não teve ninguém foi, ninguém apareceu por lá, né, mas não adiantou, foram punidos da mesma forma. O treino de ontem, na quinta-feira, acabou sendo cancelado, né? Era a primeira oportunidade que os jornalistas teriam de ver os Patriots treinar nessa temporada. O treino foi cancelado e o treino da próxima terça-feira também foi cancelada. A NFLPA, que é bastante rígida no controle disso aqui. No ano passado a gente teve Cowboys, Commanders, Bears e Texans sendo punidos e não pode ter contato. Tem um monte de regra, cara. Não tem pad, então não pode ter contato. Tem tempo máximo, tem um monte de regulamentos aqui que eles liberam. São treinamentos não obrigatórios, mas com regras bem rígidas. Aliás, o Mike McCarthy até falou que sobre isso aí, né? Precaução para a equipe do Dallas Cowboys. Cara, os treinamentos nos últimos dias foram basicamente assim, walkthroughs, treinos bem leves mesmo, coisa bem simples. Ele falou que provavelmente nunca mais vai fazer um 11 contra 11 competitivo na off-season, esquece. Os Bears, os Cowboys que foram punidos por 2 anos consecutivos, né? Em 2021, 2022 foram multados, o McCarthy levou multa também, e uma terceira suspensão, uma terceira punição consecutiva poderia custar picks no draft, né? Ficou bem claro ali que ia ser pesado. Ontem mesmo lá na equipe do Dallas Cowboys rolou um 2-minute drill, né, aqueles treinamentos dos últimos 2 minutos, mas sem jogadores de linha ofensiva ou defensiva, que é onde rola o contato, né? Então ele falou assim, ó, vamos fazer mais ou menos aqui, o quarterback pega a bola, bota corners, bota a secundária ali, mas não tem ninguém tentando pressionar para não ter para evitar ao máximo qualquer tipo de problema na equipe do Dallas Cowboys.
Falando um pouquinho mais sobre os OTAs, pudemos ver aí o Aaron Rodgers trabalhando na equipe dos Jets, né? Eu queria usar mais imagem, mas, cara, eu fico morrendo de medo, porque a NFL é muito chata com isso aí. Tem imagem de treino, já deu problema pra mim em outros anos, então, né? Mas você consegue achar nas redes sociais aí da equipe dos Jets. Teve uma, inclusive, bem legal ali, ele fazendo aquele pump fake ali, que ele faz assim, tipo, o câmera vai pro lado, ele tava com ele faz de novo, o câmera vai pro lado e tá com ele ainda, o Aaron Rodgers. Na terça-feira ele ficou fora da atividade, teve um problema na panturrilha, né? Mas falou que não é nada demais, não é um grande problema. Aliás, ele disse que tem sido um mês dos sonhos até aqui. O pessoal dos Packers fica bem feliz. Cada declaração do Aaron Rodgers é bem interessante. Ele agora com um novo time nos Jets. Lá nos Colts, o interessante foi olhar aqui o Anthony Richardson trabalhando, né? O Shane Steichen, novo técnico da equipe, ele não colocou ali o Richardson como titular, nem o Gardner Minshew. O Gardner Minshew que foi contratado nessa off-season, eles dividiram bastante e, assim, pelo quem acompanhou, falou que não dá para falar quem vai ser titular ou não, mas o Gardner Minshew teve um desempenho melhor. A gente já analisou isso aqui lá atrás, né, porque o Anthony Richardson era um prospecto bastante cru. É claro, pique número 4, escolha de primeira rodada, ele tende a ser a cara da franquia, mas pode ter um começo bem mais calmo. O Minshew, o Steichen já conhece, trabalhou com ele por 2 anos lá nos Eagles, então pode começar com o Minshew, quem sabe já viu esse filme aí, né? Começa com um cara, dá um tempinho para desenvolver melhor, para o Richardson conseguir começar a ler as defesas adversárias, e aí depois você vai jogando o bicho no fogo lá também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô bem curioso, talvez a gente tenha um Minshew largando na frente pela titularidade no começo da temporada, por mais, claro, que o torcedor dos Colts queira mesmo ver o Richardson jogar como quarterback titular. Por falar em quarterback, um que não participou dos OTAs na semana foi Jimmy Garoppolo. Isso mesmo, tivemos notícias dele, porque fontes ligadas à liga contaram que o recém-chegado quarterback passou por uma cirurgia no pé dias depois de ter assinado o contrato com os Raiders. A gente vai lembrar que foi um contrato aí de 3 anos, mais de 72 milhões de dólares. Ele se machucou na semana 13, a gente vai lembrar, semana 13 da temporada passada, ainda nos 49ers, né? O 49ers começa a temporada contra o Trey Lance, machuca, Garoppolo vai lá, machuca na semana 13, depois entra o Brock Purdy. E na altura, os médicos dos 49ers falaram que era uma cirurgia que era uma lesão que não precisava de cirurgia. Comecinho de dezembro ele tem a lesão, mas ele não volta na pós-temporada. Tinha a possibilidade de, se os 49ers chegassem ao Super Bowl, o Jimmy Garoppolo estar à disposição. Não foi o caso. E, cara, né, segundo o Josh McDaniels, não foi nenhuma surpresa. Todo mundo já sabia disso, que ia rolar cirurgia. Mas algumas fontes indicam que aquele atraso que teve para a assinatura do contrato seria por conta disso. No dia 13, saiu a notícia que ele tinha aceitado todos os termos do contrato com os Raiders. Ele foi para as instalações do time no dia 16, mas saiu sem assinar contrato. E esse teria sido o problema. Essa questão do pé dele teria sido o problema. Aí no dia 17 ele assinou e a cirurgia teria rolado logo em seguida. Os Raiders, como eu disse, o Josh McDaniels falou que não está preocupado, que tem 100 dias sem futebol americano, a gente vai ter ele à disposição, que ele vai estar disponível para o começo da temporada. Só que fica aquele coisa, não, a gente já sabia de tudo, não tem problema nenhum. Eu falo pro meu filho bastante, se escondeu, algum problema tem. Tudo me leva a pensar dessa forma, né? Cara, se estava certo que ele ia fazer cirurgia, não custava chegar lá no começo, né? Assinamos o contrato, ele vai passar por uma cirurgia, que aquele problema dos 49ers lá, que os 49ers falaram que não precisava, precisa de cirurgia. Ele vai passar por cirurgia, mas tá tudo certo e depois ele vai jogar normalmente. Não foi o caso, a gente fica um pouquinho com essa dúvida na cabeça, porque quando esconde, alguma coisa tem. Agora vamos falar da polêmica da regra do kickoff, né, que tem dominado o noticiário aí nos últimos dias. A gente sabe que são noticiários mais leves, né? Essa época do ano aqui não tem muita coisa para se falar, por mais que os OTAs estejam rolando. Mas é claro que a polêmica foi porque na terça-feira, te lembra, segunda e terça-feira aconteceu em Minneapolis o encontro de proprietários de times e tivemos algumas mudanças. Trouxe aqui na terça-feira, aliás, o que aconteceu na segunda-feira. Na terça não rolou, porque quarta-feira não podia, quinta-feira rolou a entrevista, e aqui estamos para falar dessa mudança que coloca a bola na linha de 25 jardas em kickoffs, né? Ou então naquele punch pós um safety. Se o retornador
fizer um fair catch antes da linha de 25 jardas, né? Basicamente é o seguinte, o que acontece é que o touchback agora é até a linha de 25 jardas. Na NFL, né, para quem não está acostumado ainda com a regra, se a bola bater dentro da end zone, num kickoff ou num punch de safety, tá? Punch de safety, não é um punch normal, punch de safety, bater linha de 25 jardas. Agora, se o cara estiver atrás da linha 25 jardas, receber a bola, fizer o sinal de fair catch, receber a bola, aí vai começar na linha de 25 jardas. Bastante polêmica, né? Bastante polêmica mesmo, os caras estão reclamando muito. Essa regra ela foi aprovada pelo comitê de competição, não é por todos os proprietários, é o comitê de competição, aprovada por unanimidade, tá? 8 votos a 0, só que é uma regra que vale para esta temporada, 2023 apenas. Acabando a temporada, eles vão sentar, vão discutir, olhar os números, ver tudo que aconteceu e decidir se ela vira uma regra permanente ali para 2024 em diante, ou então se ela some do livro, como sumiu o desafio ao Pass Interference, né, anos atrás. Cara, foi bastante negociado, foi bastante visto, aqui a gente tem que passar por todos os detalhes, porque rolou o quê? Reunião com 32 coordenadores de special teams da NFL, mais 2 veteranos, né, jogadores especialistas, veteranos a participar dessa reunião. Aí foi proposta uma reunião com jogadores de times especiais de todas as franquias, aí rolado 34 jogadores, né, 32, um de cada time, mais 2 caras lá, participaram dessa reunião, fizeram brainstorm e não chegaram a nenhuma regra melhor, nenhuma proposta melhor do que essa. Qual que é a preocupação da NFL? Saúde, né? Saúde dos jogadores, a segurança dos jogadores, os kickoffs, os retornos são os momentos em que mais acontecem concussões. Por quê? É uma galera vinda de um lado, uma galera vinda de outro, alta velocidade, impacto frontal, e aí nós temos mais concussões. Diferente, por exemplo, de um quarterback tomando um sack, né? Porque o cara tá ali parado, o outro tem que passar por alguém ainda, vem e bate e o cara machuca. Quando tem um choque, aí é muito mais grave. É até engraçado, né? Lembrar da velha NFL que ignorava, né, os riscos do esporte. Não, tem nada disso não tem problema nenhum não. Aí a gente faz um corte rápido e estamos aí, a NFL extremamente preocupada com a saúde dos jogadores e o motivo para isso é um só, né? Pesou no bolso. Não tem o que dizer. Não é que os caras estão assim, não, é que demanda custos, né? Conforme você tem problemas de saúde, tem processos e é isso aí, pesa no bolso. Em 2020, o que acontece? Por que estão mudando essas regras no kickoff? 2020 foram 10 concussões registradas em kickoffs. 2021 foram 14. Na temporada passada, 19. A gente tem várias formas de interpretar esses números. Primeiro, acho que a checagem está muito mais muito mais bem feita, né? O controle está muito mais rígido do que era antigamente, só que também estão mudando algumas características. Vamos fazer uma voltar aqui bastante no tempo para falar o que mudou na regra do kickoff. Antigamente ela acontecia na linha de 40 jardas, né, no campo defensivo. Aí a NFL puxou para a linha de 35 lá em 74. E depois em 94, né, 20 anos depois, ela mudou para a linha de 30, né, o objetivo era trazer mais emoção, com mais retornos, e funcionava, né? O número de retornos que vinha diminuindo, depois dessas mudanças, cresceu ali, chegando quase em 100% de retorno. Era um absurdo, o número de retornos eram muito maiores do que é hoje em dia. Em 2011, no período pós-CTE, né? O trauma céfalo, sei lá, nunca lembro qual que é o termo corretinho aqui ainda, mas eles voltaram o chute para a linha de 35 jardas. Em 2016, o touchback passou a colocar a bola na linha de 25 jardas, né? Isso aí para diminuir ainda a quantidade de retornos e concussões, passaram a colocar na linha de 25 jardas, incentivando que os times não fossem atrás de um retorno, não buscassem. Era de 20, foi para a linha de 25, falou assim, ó, 5 jardinhas a mais, vão começar quase tendo 3 quartos de campo para andar, vão ganhar já 1 quarto de campo, evita isso aqui. Em 2018, por exemplo, mudou também mais uma vez, e aí não era necessário que o jogador encostasse na bola se a bola batesse na endzone. Encostou na endzone a bola no chute, direto, já é um touchback,
e segue o jogo. O problema é que, bom, como tudo acontece na NFL, os times começaram a achar algumas alternativas para tentar jogar o time adversário um pouquinho para trás. Então, antigamente, os kickers que eram incentivados a mandar sempre no touchback, né, mandar a bola para trás, eles começaram a treinar um pouco mais para o chute ser um pouco mais curto para forçar o cara a tentar o retorno. E aí você tem um time de especialistas que vai lá e para os caras na linha de 17, linha de 20, você ganha qualquer coisinha na NFL é terreno, então começaram a mudar. Então aí volta a ter, vai aumentando de novo o número de concussões. A XFL e a USFL têm suas próprias alternativas. A XFL tem um espaço que você tem que fazer o chute, se a bola vai direto é um touchback, mas se ela vai passa da end zone é um major touchback, tem um monte de regrinha. A USFL faz um movimento meio que contrário, né? Basicamente todo chute tem retorno, que os caras colocam lá para trás, mas a bola só tem um monte de variações, tentativas de manter a emoção do retorno e se preocupar um pouco com a saúde, mas vamos ser sinceros, a XFL e a USFL têm muito menos a perder com concussões do que a NFL. Os valores que a liga envolve, os salários dos jogadores, os astros, o tamanho da liga como um todo e a imagem da liga como um todo, ela é muito mais afetada em caso de concussões, em caso de problemas mais graves do que, né, da XFL e USFL. Vamos ser sinceros, se essas ligas acabarem de novo, né? E eu digo de novo porque não é uma, duas vezes, pouca coisa vai mudar na vida das pessoas, né? Como no esporte como um todo. Não é preciso dizer que essa mudança, esse fair catch na linha e mandar a bola na linha 25, tá recebendo críticas de todo lado. O Kelsey, acho que foi o último cara, né? O Travis Kelsey foi o último cara a descer o pau, né? Falou que é ridículo. O Andy Reid falou, bom, logo a gente vai estar jogando flag, né? Por mais que eu não goste muito desse argumento, porque, em primeiro lugar, que flag é um esporte legal, tá? E, em segundo lugar, a gente falou disso alguns anos atrás, com aquela mudança da regra do tackle, né? Que não podia ir com a coroa do capacete, tudo que muda. Ah, porque, putz, não tem mais como, o jogador de defesa agora não tem mais como jogar, é impossível dar um tackle sem ter falta. E tamo aí, né? Já mudou. Temporada passada não me lembro de ter comentado nenhuma vez. Comentou quando foi falta, mas de ter lamentado, nossa, acabou com o esporte. Não, os caras se adaptaram. Simplesmente é isso. E o esporte é isso. Vamos mudar as regras e os caras vão se adaptar. Por que faz sentido você criticar? No ano passado, foram cerca ali, eu vi uma estatística, cerca de 2.700 kickoffs na temporada. 19 concussões. Então, pouquíssimo, né? O número é muito baixo mesmo. 99% das vezes aconteceu normalmente, seguiu a vida sem problema algum. Sendo que 11 dessas concussões aconteceram em lances em que o kickoff foi para dentro da end zone, o jogador recebeu e tentou o retorno mesmo assim, tendo essa possibilidade de aceitar o touchback e começar na linha 25. O cara pegou, achou que tinha espaço e foi para cima, conseguiu ou não conseguiu suas jardas, mas tomou a pancada e acabou saindo com a concussão. Então não mudaria, né? 11 desses casos não mudaria. Só que a NFL entende que se for para evitar 8 casos, tá bom. Ainda mais que é um número crescente de concussões o tempo inteiro. Eu acho a regra muito ruim. Eu acho que ela tira muito da essência do jogo, né? Não vou dizer que é acovarda em um certo ponto, por mais que o termo seja isso. O cara pode ver uma brecha, mas falar, cara, a linha de 25 ele vai ser incentivado a cada vez mais a. Eu gosto muito de retorno, eu acho uma das jogadas mais emocionantes que tem, porque às vezes sai um touchdown, você tem o kickoff, o cara vai lá e responde na hora com outro touchdown, então é muito legal, é muito emocionante. É péssimo para os jogadores de times especiais, né? O jogador perde muito da sua razão, por mais que o punch siga normal, você tem essa situação de kickoff que é muito trabalhada, muito treinada, e é aquela sensação de que a NFL está querendo acabar, por mais que ela fale que não, ela está querendo acabar com o kickoff, né? Que é uma das jogadas mais emocionantes que tem no jogo, mas ela está querendo acabar por questões de saúde. Isso é muito louvável. Fica parecendo um babaca de reclamar que, pô, a NFL está se preocupando com a saúde do jogador. Mas, cara, é um pouco de hipocrisia falar isso também. Se a NFL estivesse de fato preocupada com a saúde dos jogadores, ela não insistia tanto no jogo de quinta-feira. Todos os jogadores e treinadores falam que a semana curta
ferra a saúde do jogador. E ela não tá nem aí, porque isso aí gera bilhões de dólares, né? A transmissão do Thursday Night Football é muita grana. E aí dane-se a saúde do jogador. Me passa a impressão de que se a NFL ganhasse um bônus na TV por cada touchdown de retorno, ela ia botar na linha de 40, botar os caras com espada, dane-se, certo? Ela ia fazer o que fosse para que tivesse mais jeito de ganhar mais grana. Então, para mim, é um problema mais da hipocrisia. Eu acho até que a gente vai discutir muito mais essa questão do kickoff neste momento e nas primeiras 3 semanas, e depois vai pouco se falar nessa situação, porque o número de touchbacks já é muito grande, você tem poucos retornos de kickoff, retornos que acontecem mais nas situações de punch, e eu não acho que vai ser essa situação. Tá? Eu não acho que a gente vai passar a temporada toda falando disso. Talvez a regra até suma depois da temporada 2023, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que ela permaneceria. Tá tendo uma gritaria agora, o pessoal está reclamando, mas depois, quando a bola começar a voar de fato, pouco vai se notar de diferença nesse tipo de situação, até porque já não era tanto assim a questão do punch. Não gosto da regra e não gosto menos ainda do argumento da NFL. Tá preocupado com a saúde? Olha aí o calendário apertado, tá querendo botar mais jogos, aumentou o número de jogos, maior possibilidade de se lesionar. Cara, não vem com esse papo, não vem com esse papo mesmo, pra mim não cola. Quero saber a sua opinião, deixa aí seu comentário, curte o vídeo no seu canal e a gente volta na semana que vem. Aquele abraço!